Olá, a graça e a paz. O tema do nosso estudo bíblico de hoje é Miriam, Moisés e Arão. Em especial, nós vamos estudar sobre o castigo de Miriam. O texto encontra-se em Números, capítulo 12, o capítulo inteiro. Porque ele só tem 16 versículos, eu acho que eu vou ler o capítulo inteiro, que diz assim, Números 12, 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita, com quem casara, porque tinha casado com uma mulher Cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Dá a entender aqui que Moisés se casou com essa mulher. Alguns acreditam que era Zípora, e porque ela tinha uma cor de pele mais morena, eles discriminaram. Alguns acreditam que era por isso, mas na verdade era só um pretexto. Eles estavam com inveja de Moisés, da liderança de Moisés, da intimidade que Moisés tinha com Deus, e começaram a falar mal dele. O versículo 3 diz, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles, os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. Então Deus chamou os três para ter uma conversa em particular, somente com os três. Versículo 6. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Veja bem aqui. Deus, o próprio Deus, se importou mais do que Moisés. Moisés ignorou, nem ligou. Então Deus ouviu e não gostou. Boca a boca falo com ele, ou seja, ele é o meu amigo íntimo. Por que não temeste falar contra ele? Então Deus repreendeu, de forma muito severa, Miriam e Arão, porque falaram mal de Moisés. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Versículo 9. E o 10 diz, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. A nuvem era a presença do Senhor, era a glória do Senhor. Se retirou e Miriam ficou leprosa imediatamente. Por isso Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Arão se arrependeu imediatamente quando viu a irmã leprosa. Ele se deixou levar. Arão se deixou levar, mas tudo indica que Miriam que começou a instigar a fofoca. O versículo 12 diz, ora, não seja ela como um morto, que, saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que cures. Versículo 14. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Cuspir no rosto é o quê? Ingratidão, né? Cuspir no rosto é zombar, menosprezar, tentar diminuir o outro. Isso é cuspir no rosto. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias e o povo não partiu até que recolheu a Miriam. E olha que Miriam era uma profetisa, era uma serva de Deus, mas agiu alimentando inveja no seu coração. O último versículo diz, porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia de Estudo, Bíblia de Estudo da Mulher Sábia, e veio esse texto aqui enorme, como um comentário. Vou ler uma parte do texto, que eu gostei do texto, vou ler uma parte, que o texto é muito grande, um comentário sobre o capítulo 12, que diz assim, a esposa de Moisés não era, sem dúvida, uma pagã, apesar de não ser descendente de Jacó, e deveria ter sido aceita, respeitada e amada pelo povo de Israel, principalmente pelos seus
aparentados mais próximos, Arão e Miriam, irmãos do seu esposo. O mais provável é que a discriminação não aconteceu por causa da raça ou da cor de pele, talvez mais escura, de Zípora, mas sim pela influência que ela, como esposa, e seu pai exerciam sobre Moisés. Moisés seguiu os conselhos do seu sogro, nomeando juízes para ajudá-lo na condução do povo, sem consultar Miriam e Arão, o que os deixou enciumados e feridos no seu ego, pois até então eles eram os únicos a compartilhar a liderança do povo com Moisés. O ciúme resultou em críticas contra o irmão e em discriminação contra a cunhada, pois imaginavam que sua autoridade estava sendo minada pela decisão dos seus irmãos Moisés. Miriam foi a principal fomentadora dessa conspiração contra Moisés. Isso se denota no relato dos fatos, onde o verbo falaram, versículo 1, no hebraico, se encontra na forma feminina, indicando assim ser ela a iniciadora do conflito. O nome de Arão é mencionado pelo apoio que deu à sua irmã, deixando-se influenciar por ela, ou seja, deixou-se levar. De qualquer forma é pecado, a fofoca é a maledicência. Quem começa está pecando, e quem contribui, quem alimenta o pecado, quem deixa se levar, muita gente, né, se coloca como posição de porta-voz do Satanás mesmo, porque tem pessoas que agem com maledicência, com fofoca, induz o outro, você fala isso, o outro fala, você ora desse jeito, o outro ora, você induz desse jeito, ou seja, a pessoa se esconde, né, atrás de uma capa, de uma máscara e usa os outros para fofocar. Então, quem aceita está errando tanto quanto como o outro que induz ao pecado. A maledicência, jogar irmãos um contra os outros, é pecado. Uma coisa é você ir relatar uma verdade de Deus, uma advertência, uma exortação. E outra coisa é inventar, distorcer, se fazer de vítima, tentar culpar o inocente. Isso sim é absurdo. Moisés não fez nada de errado em se casar com Zípora. Ele estava debaixo da bênção de Deus. A argumentação construída por Miriam revela os reais motivos daquela rebelião. Porventura o Senhor falou somente por Moisés? Não falou por nós também? Está bem claro que é inveja. Deus não fala só com Moisés, não fala por nós também? É bem claro que é inveja o argumento de Miriam. Moisés não se defendeu, apenas preferiu esperar que o Senhor defendesse. E Deus, que conhecia os verdadeiros motivos daquela manifestação, tomou imediatamente providências. Caso contrário, a revolta poderia se espalhar no meio do povo, com consequências desastrosas. Porque um abismo chama outro abismo. Fofoca, maledicência, mentira, inveja. Deus chamou os três para uma conversa diante do santuário. Falou apenas para os dois e puniu apenas Miriam, deixando clara e inquestionável a superioridade de Moisés na direção do seu povo. O desespero tomou conta de ambos, levando-os a reconhecerem que haviam procedido loucamente e a buscarem o socorro de Deus com a intercessão de Moisés. O sumo sacerdote de Israel agora precisava de um intercessor, pois pensava que Deus não iria ouvi-lo por causa do seu pecado. O próprio Arão pensou isso. Moisés orou ao Senhor e Miriam foi imediatamente curada da lepra. Por quê? Porque Moisés orou. Tem muitos efeitos a oração de um justo. Só porque Moisés orou, e Moisés era amigo íntimo de Deus. Deus ouviu, porque a oração saiu da boca de Moisés. Mas teve que ser afastada do arraial por 7 dias, até que se cumprisse a lei da purificação e fosse confirmada a sua cura. Lúcifer, no céu, foi o primeiro a manifestar o pecado do orgulho e da arrogância, pecando contra Deus, como Miriam e Arão pecaram contra Moisés. O orgulho se assemelha a Lúcifer. O orgulho antecede a queda. Quando Eva foi tentada no Éden, Satanás despertou nela o mesmo desejo prepotente que o havia levado a pecar contra Deus no céu. No dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, ou seja, querer subir e ser semelhante ao próprio Deus, né? Querer tomar o lugar de Deus, ser igual a Deus. Orgulho, arrogância, prepotência, orgulho, desejo de supremacia e pretensões de autoridade têm suas origens no coração de Satanás e são sentimentos opostos aos ensinamentos e o caráter de Jesus, que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração,
Referindo-se à humildade de Cristo, também o apóstolo Paulo testemunhou dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, Deus conosco, Emmanuel, se humilhou até a morte e morte de cruz, e serviu as pessoas, e ensinava o tempo todo, ensina até hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele estava tão vivo quanto no dia que ele ressuscitou. Jesus é o mesmo. Uma autoanálise de nossa personalidade poderá nos ajudar a descobrir se precisamos de mudanças em nossas relações pessoais. Se nosso comportamento em algum aspecto lembra as atitudes de Miriam, confessemos sinceramente a Deus nossa fraqueza e busquemos nele a capacidade de sermos humildes e mansas como foi Moisés. Caso contrário, a lepra do pecado consumirá a nossa alma e nos excluirá da sociedade dos remidos de Deus, não apenas por uma semana, mas por toda a eternidade. Deus nos conceda um coração humilde. Amém. Então, é isso que o texto fala, né? Arrogância, prepotência, fofoca, maledicência. Isso tudo. Agora eu vou entrar no estudo propriamente dito que eu fiz, né? Eu gosto de pesquisar bastante, de assistir vídeos, de ler várias bíblias de estudo, para tentar extrair o máximo da mensagem. E esse texto é muito rico para os nossos dias também, para buscar tanto, né, como um incentivo a fazer o bem, a atitude de Moisés, que foi manso, que orou a Deus, que pediu perdão, que intercedeu pelos irmãos, como na atitude de Miriam de não fazer o que ela fez, não alimentar sentimentos negativos, pois a inveja é a podridão dos ossos, é terrível, é como um câncer maligno, cega e domina a pessoa, é terrível a inveja. Saul também foi destruído pela inveja. Um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul e a brecha era a inveja. Ele levou a vida toda perseguindo Davi de tanta inveja e acabou se matando. No final se jogou, né, na espada dele, mas foi a inveja que atraiu aquele espírito de loucura que atormentava a mente de Saul e tantos outros que demonstravam aquela inveja com aquela sede de perseguir e destruir os servos de Deus. Então vamos ao estudo bíblico. A inveja de Miriam e Arão, baseado em Números 12. Miriam e Arão opõem-se a Moisés e se queixam tentando denegrir a sua imagem, o seu ministério e o seu relacionamento com Deus. Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, começaram a criticá-lo porque ele havia se casado com uma mulher etíope, cuxita. Claramente, o lance da mulher foi só um pretexto, porque eles estavam realmente incomodados com o dom profético de Moisés e com o fato de Deus tratá-lo com tanta intimidade. Foi o argumento utilizado por Miriam e Arão e a tentativa de manchar a reputação de Moisés, fazendo fofocas com maledicência que provocou a ira de Deus. E aí ele tomou vingança. Ou seja, Deus entrou na história e tomou vingança e respondeu à altura. Daí Deus amaldiçoou a Miriam, que foi a principal provocadora de espalhar boatos mentirosos com o nome do grande amigo de Deus, a saber, Moisés. Moisés era a menina dos olhos de Deus. Deus enxergava através dele, portanto, não permitia um cisco e muito menos um punhado cheio de areia nos seus olhos. A partir dali, de quando a inveja foi alimentada no coração de Miriam e Arão, começou a desgraça, ou seja, perderam a graça. Deus retirou a bênção e colocou a maldição, como uma atitude de responder à altura aos seus opositores. Pois quem se opõe contra a menina dos olhos está desafiando a Deus abertamente. Em vários estudos eu já pontuei isso. Quem se opõe contra a menina dos olhos está desafiando a Deus abertamente. Miriam e Arão começaram a pensar coisas como: será que o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Será que ele não fala através de nós também? E o Senhor ouviu isso. Não sabemos se eles falaram isso diretamente para Moisés ou se comentaram isso com ele.
Mas a Bíblia fala que ele era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, aparentemente, ele ficou sabendo dessa reclamação dos dois, mas não se incomodou muito. Moisés, em uma fase da sua vida, chegou a assassinar alguém e depois de conhecer a Deus na intimidade, ele foi tão transformado que passou a ser referência de mansidão. Deus tomou providências mesmo assim. Mesmo com Moisés não se afetando, Deus ficou bravo com a situação. Ele então mandou que Moisés e Arão e Miriam se dirigissem até a tenda do encontro, e eles foram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, se colocando à frente da entrada da tenda, chamou Arão e Miriam e falou para eles que quando no meio deles há um profeta do Senhor, a ele o Senhor se revela em visões e em sonhos, fala com ele. Mas que com Moisés não é assim. Moisés, que é fiel em toda a sua casa. Com Moisés, ele fala face a face, boca a boca, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Isso significa conhecer o caráter do próprio Deus e sua essência, e até mesmo os sentimentos do Criador. Lá no versículo 8, ele questionou Arão e Miriam. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? E aí a ira do Senhor acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou, a nuvem era a glória de Deus, a presença de Deus. Portanto, não um objeto inanimado, um objeto qualquer. Não. Era a presença do Senhor. Mas era a presença do próprio Deus, o autor da vida. Ele não estava falando aqui de um regador, de uma mangueira, e sim da menina dos olhos de Deus. Quando a nuvem se afastou, Deus se retirou. Miriam estava leprosa. A Bíblia diz que sua aparência era como a da neve. Somente Miriam sofreu a consequência mais grave, porque foi ela quem instigou a fofoca e a maledicência. Moisés e sua mansidão. Arão, percebendo o que estava acontecendo, foi até Moisés e pediu que ele não os castigasse pelo pecado tão tolo que cometeram. Então Moisés pediu ao Senhor que por misericórdia lhe concedesse a cura. Deus então responde a Moisés que se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela ficaria envergonhada por 7 dias. Então deveria ficar em isolamento por 7 dias e depois seria trazida de volta. A atitude dela foi de ingratidão e inveja. O acampamento, então, não partiu enquanto cumpria a sua pena, decretada pelo juiz da história, o próprio Deus. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Ao que tudo indica, ela havia sido curada da lepra imediatamente. E os 7 dias que ficou afastada era um tempo de purificação para que pudesse retornar. Quando decidimos servir a Cristo, é comum a mudança de caráter, como aconteceu com Moisés. Reconhecemos que somos pecadores e, com o tempo, o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado, sendo sempre fiel a Deus e cumprindo suas ordenanças. Engstenberg é o nome de uma pessoa, com H, Engstenberg, que foi um acadêmico alemão, professor de teologia do século XIX, sugere que o caráter de Moisés não deve ser medido pelo dos homens comuns. Este capítulo, por si mesmo, ensina que o profeta tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que podia falar a verdade objetivamente, conforme ela lhe era revelada, mesmo quando se relacionava com a sua própria natureza, ou seja, sua essência humana. Moisés não se importar com o que Arão e Miriam pensavam dele, não mudou o fato de que Deus julgou sua causa. Deus é por nós, assim sendo, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem mesmo o planeta todo não pode destruir um servo fiel do Senhor. E foi pela oração de Moisés que Deus perdoou os invejosos, e isso foi uma linda atitude de compaixão e bondade por parte de Moisés, de interceder por eles. Gustavo Pepinelli, publicado em 31 de agosto de 2020.
Então, esse texto é o argumento de Gustavo Pepinelli, adaptado e resumido, publicado em 31 de agosto de 2020. A conclusão desse estudo. Bom, vamos à conclusão. Na conclusão do estudo, eu estou explicando o significado de 2 versículos que João escreveu. Em especial, esses 2 versículos aqui geram muita controvérsia, tem muita discussão, interpretações variadas. Então, eu decidi fazer a conclusão do estudo explicando aqui os 2 versículos, né? Muita gente pergunta assim, é possível Deus mandar recado, Deus mandar dizer? Porque tem gente que diz, Deus manda te dizer que? Eu acredito piamente que sim, que Deus usa os seus atalaias, porque Deus fala da forma que Ele quiser, Ele decide a forma de falar. Agora, só pode provar que realmente Deus disse se provar na palavra. Se alguém falar Deus manda te dizer e for contrário ao que está escrito na Bíblia, então não foi Deus. E quando Deus manda dizer também, geralmente Ele confirma, é só pedir confirmações. Então Deus manda sim dizer. E quando alguém explica os detalhes do jeito que está na palavra, Deus fala através da Bíblia, é a fonte mais segura de revelação divina. Então agora eu vou ler a conclusão do estudo em que eu estou explicando em detalhes o significado de 2 versículos que João escreveu. Em Apocalipse 19, 20 e 20, 10, a edição revista e ampliada diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Aqui é a besta que emerge do mar, que é o anticristo escatológico. E esse falso profeta é a besta que emerge da terra. Tem a mesma natureza, propósito e objetivos da primeira besta. Por isso representa a sua imagem, ou seja, o reflexo da sua natureza. Ambos têm o mesmo destino e a mesma sentença, o lago de fogo. Lago de fogo não é um lugar, é um estado, é a morte espiritual. Nesse versículo, esses 2 inauguram o lago de fogo, que é a punição por meio da destruição acompanhada com sofrimento. É o significado desse versículo. Continuando. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. Aqui já é outro versículo. Como um complemento desse, né? Os 2 inauguram o lago de fogo e depois Deus joga o próprio diabo também nesse lago. Significado desse versículo. Aqui a situação dos 2 arqui-inimigos de Deus se complica. Deus reúne nesse lago de fogo a trindade satânica, composta pelo diabo, que é o dragão, mais as 2 bestas, né? Que é a besta e o falso profeta. O falso profeta é uma das bestas, é a besta que emerge da terra. O diabo já é um condenado por natureza, mas aqui ele recebe a permissão e a autorização do próprio Deus para atormentar a mente dos seus 2 súditos, a saber, o anticristo e o falso profeta. Enquanto estava só os 2 no lago, era a morte espiritual. Mas nesse versículo a situação se agrava, pois representa a morte da alma também. Separação total de Deus. É como se Deus quisesse dizer para eles: vocês escolheram o diabo, pois fiquem com ele. Então, esse é o recado de Deus na Bíblia, nesse versículo. E que Deus abençoe e proteja você e todos os seus familiares em Cristo Jesus.